Olá, eu sou a Alexandra, sou CEO e nutricionista da Fermel. Hoje eu trouxe um tema muito legal para a gente conversar, sobre lancheira infantil. Parece algo muito óbvio, né? Ou às vezes muito fácil da gente fazer, ou ali no dia a dia de preparar. Mas a gente acaba esquecendo de exercitar o que de fato é essencial entregar para os nossos pequenos. Eu gosto muito de provocar e sugerir 4 grandes pilares na lancheira infantil. Primeiro, a hidratação. Hidratação, gente, é água, somente água. Ah, Alexandra, mas eu gosto de mandar um suco, meu filho adora um suco. Preferencialmente, hidratação, gente, é água. Então, a gente deixa para dar o suco em outras ocasiões. Então, eu gosto de manter a água. Segundo, é a forma como nós vamos equilibrar os grupos alimentares entre os macros e os micronutrientes. Calma que não é difícil. Os micronutrientes, a gente fala muito sobre as vitaminas e os minerais. E como que a gente vai conseguir compor isso na lancheira? Com fruta ou boas gorduras também. Então, dentro dos macros e os micronutrientes, a gente sempre escolhe um bom carboidrato, que pode ser uma panqueca, pode ser um biscoito, pode ser um pão de queijo, pode ser milho, pode ser uma pipoca que você faça com óleo de coco, um azeite único também caseirinho e manda na lancheira. Então, sempre escolha um bom carboidrato. Depois, você vai escolher uma fonte proteica. E a fonte proteica, você pode escolher ora de oleaginosas, que são de castanhas. Então, você pode mandar uma porção de castanha. Queijinhos de formatos diferenciados. Você pode mandar também um pão de queijo, onde você já entrega o bom carboidrato, que seja do polvilho, da batata doce, do ovo e do queijo. Então, dá para você fazer, ou até mesmo uma panqueca, que também faz esse misto de aveia, ovo, né? Então, um bom carboidrato, uma boa proteína e uma fruta sempre. E aí, fruta, sempre eu gosto muito de trabalhar com a sazonalidade, o tipo de fruta típica do momento, tá? Porque às vezes a gente tenta comprar uma fruta, né, que seja fresquinha, gostosa, mas se a gente também buscar algo que a própria natureza, né, da época nos oferece, vai ser muito mais fresca, com muito mais propriedade nutricional. E a criança vai, sem dúvida, se engajar. E o legal da fruta é que quanto mais diversidade, né, durante a semana você entregar para sua criança, melhor ainda. Exemplo, agora está numa época de pitaia. E a pitaia é uma fruta de baixo índice glicêmico, ou seja, tem pouco açúcar na fruta, tem muito poder antioxidante e ela tem uma disponibilidade, então o preço, o custo-benefício dela vai ser muito melhor, porque ela vai ter o preço melhor. E eu vou entregar fresquinha para minha filha, então ela vai consumir uma fruta rica em antioxidante, rica em fibra solúvel e também ela tem uma concentração muito bacana de ativos, né, pela pigmentação da fruta, que ela é bem avermelhada ou tem o tipo branca também, tá? Final de ano, por exemplo, é época de manga. Se a gente comprar uma manga agora, a manga não vai estar na sua maturidade, que a gente fala que é a maturação dela, né? Maturidade de vida dela. Então ela sempre está mais verde, ela demora a amadurecer. Então é muito melhor que a gente, claro, ter uma manga gostosa, a gente encontra no supermercado, a gente pode agregar também na lancheira. Mas vamos sempre escolher optar por frutas que estão disponíveis assim pelo momento, tá? Então a gente falou do carboidrato, falamos também das frutas, que a gente vai encontrar esses grupos de micronutrientes, são as vitaminas e minerais, tá? E da proteína. Bom, vamos montar juntos aqui só para vocês verem o que seria uma composição bem legal dentro dos 4 pilares que eu comentei com vocês. Primeiro, começando pela hidratação. Então, sempre a garrafinha de água, ela vai fazer parte da lancheira. Prefiro sempre do que suco, tá? E aí, a fruta que eu escolhi é a uva. Essa uva ela é sem caroço. Bolacha de uva, ela vai entregar tanto essa parte dos minerais e as vitaminas. Escolhi uma bolacha de arroz com multigrãos, então ela também tem uma quantidade legal de fibra e vai ser a fonte de carboidrato. E escolhi a paçoquinha da Fermel. Alexandra, mas e a fonte e a proteína? Gente, amendoim, ele é fonte de proteína e ainda é rico em gordura boa. Então eu vou entregar dois campos bem legais para minha filha, tá? Então eu vou entregar uma gordura legal e ainda vou entregar fonte de proteína. E olha que simples, básico e saudável, tá? Super rápido. Nós falamos de lancheira, falamos um pouquinho da composição entre fruta, entre um bom carboidrato, uma fonte de proteína, também que você pode balançar com uma fonte boa de gordura. Mas você já parou para pensar
que também seu filho pode adorar fruta seca? E que ter fruta seca em casa também pode ser uma alternativa quando você não tiver uma fruta in natura, uma fruta fresca em casa? Olha que legal! A tâmara é uma fruta seca que tem uma adesão sensorial incrível para a criança. Ela tem um dulçor muito legal, ela tem um valor nutricional incrível e toda criança gosta. Assim como o damasco, assim como a cranberry, que é super antioxidante. É uma frutinha, ela é um pouco mais cítrica, mas ela faz uma composição, a criança gosta. Você tem que fazer, dar oportunidade para a criança experimentar. Então, primeiro, a dica que eu dou: tenha sempre em casa um misto, um mix de fruta seca para ir testando, gerando uma experimentação para a criança. Eu conheço crianças que nunca experimentaram frutas secas. Então é super bacana e aí sim você pode substituir uma fruta in natura, como eu acabei de montar com a uva aqui agora, e trocar por uma tâmara. Ou pode pôr um pouquinho, dois damascos, uma porçãozinha de cranberry. Outra dica, você conhece a nossa bananada da Fermel? Gente, a bananada da Fermel, ela é incrível por dois grandes motivos. Primeiro porque ela é uma banana industrializada que ela é só banana. Então ela é uma fruta com alta densidade nutritiva. Ela é um produto que, se você não tiver também uma fruta seca, é sempre bom ter lá no seu estoque, na sua despensa, tá? Outro ponto também que eu falei que são dois pontos muito positivos dela. Primeiro é que ela é só bananada, segundo que a gente reveste ela com farinha de banana verde. Por que a Fermel reveste com farinha de banana verde? Para agregar uma funcionalidade que é a fibra. A fibra vai ajudar na saciedade, a fibra vai ajudar na pele, a fibra vai ajudar também na parte intestinal e ajuda também no fluxo da carga glicêmica. Vai fazer com que dose a quantidade de frutose e glicose presente na fruta no sangue da criança, tá? Então por isso que dá mais saciedade e vai trazer um benefício maior. Só um parênteses que é muito importante. O que é a carga glicêmica? Eu estava comentando com vocês do benefício e a funcionalidade da fibra. A carga glicêmica, na verdade, é a quantidade de carga de glicose e frutose. Então, são açúcares naturalmente, por exemplo, presentes na fruta. Então, é a carga que vai entrar na corrente sanguínea, a quantidade de açúcares ali presente no sangue. A fibra, ela vai fazer, de certa forma, um bloqueio ou ela vai diminuir a velocidade que essa carga vai entrar no sangue. Acho que deu para entender, né? Mas o mais importante é que a fibra é essencial e nós brasileiros temos um déficit muito grande de fibra, ingestão diária de fibras, tá? Então fica a dica e consuma fibra que faz muito bem. E algo legal que eu acho que talvez é o que fecha todo o contexto da lancheira é convidar os pequenos para participar dessa construção da lancheira. Porque uma coisa é eu impor aquilo que eu considero que é saudável, que vai ser legal, uma combinação, uma composição. Outra coisa é eu disponibilizar o que eu tenho em casa, né? Então eu tenho uma pitaia e tenho uma laranja. E eu convido a minha filha para falar: olha, eu tenho a laranja e a pitaia, o que você gostaria de levar? Eu quero a laranja. Você quer ela partida no meio ou você quer ela partida em 4? Então convida o seu pequeno para participar dessa escolha, assim como do carboidrato. Poxa, eu estou sem opção. Eu tenho milho na geladeira, eu tenho milho de pipoca e eu tenho biscoito de polvilho também industrializado. Qual deles que eu vou? Oferece o leque e deixa que a sua criança escolha. Por que isso, Alexandra? Porque quando a criança ela tem a participação, o comprometimento dela sobre a ingestão, né, o engajamento dela sobre a entrega, a forma como ela pode compartilhar com os colegas de escola é totalmente diferente. Então, é uma dica incrível, não só nas lancheiras, tá, gente? Transcendam isso pro dia a dia, na refeição, no almoço, no jantar. Porque alimento é a forma que a gente se relaciona e esse relacionamento tem que ser super saudável. Então, essa dica eu adoro e espero que vocês gostem também, que façam em casa. Muitos pais me perguntam como que a gente consegue entrar num campo da educação, né, sensorial, ou seja, o paladar da criança. Se ele é mais para o salgado, se ele é mais para o doce, se a gente adiciona ou não, né, um açúcar ou um sal. Na verdade, a criança, ela começa a relação com a alimentação desde o momento da sua concepção, ou seja, quando a gente descobre que está grávida, né? E aí, a partir daí, tudo que a mãe se alimenta, naturalmente, geneticamente, essa criança vai herdar esses paladares. Isso vai desencadeando em toda a transformação, isso da concepção, da gestação, da amamentação e depois na vida da ingestão, né, quando a gente começa a introdução alimentar. Então vai depender muito de criança para criança. Preferencialmente,
a gente pede sempre para incluir qualquer, ou adicionar, né, qualquer tipo de açúcar, ou qualquer tipo de sal, ou qualquer tipo de tempero, sempre depois de 1 ano e meio, tá? Por uma questão até de apresentar o sabor natural e naturalmente presente ali o açúcar da fruta, por exemplo, que é a frutose, porque tem muitos ingredientes, muitos alimentos que já são doce ou naturalmente salgado, ou naturalmente mais neutros. Então isso como via de regra, nunca adicionar antes de 1 ano e meio. Mas se a criança ela tende a ter uma aceitação maior para o doce, não adicione mais açúcar. Escolha então alguns alimentos ou faça algumas misturas que a criança consiga se alimentar bem, mas que ela não fique sempre só com o acondicionamento, né, de adicionar mais. E eu gosto muito também de tentar quebrar isso, porque a criança precisa gerar experimentação, ela precisa experimentar cada vez mais. Então, assim, não é um mito, tá? Eu falo isso porque com muita propriedade, tanto quanto nutricionista quanto mãe, que fala: minha criança só gosta de sal, ou a minha criança só gosta de doce. Não é que ela pode ter uma preferência por toda essa jornada que eu falei, desde a concepção, da gestação, introdução alimentar. Por isso que a mãe escolher o melhor, o mais natural, o menos industrializado e o mais natural possível vai fazer toda a diferença na escolha do seu filho também. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu adoro falar sobre parte materno-infantil, ainda mais a parte da alimentação. E se você gostou, deixa aqui seu like, compartilhe com os amigos e não deixe de nos seguir, porque nós vamos bater vários papos legais. Eu espero compartilhar com vocês bons conteúdos. Só coisa boa. Beijo!